2 vídeos em 2 dias. Eu falei que a gente ia voltar aos trabalhos. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E hoje aqui eu vou poder falar sobre a final da Champions que acontece nesse sábado. O jogo entre Manchester City e Internacional de Milão, que acontece no Brasil às 4 horas da tarde, às 8 para quem tá na Europa. Não Europa, no caso, em Portugal ou Reino Unido, porque a Espanha é Europa e o jogo lá é às 9. Mas enfim. Eu queria compartilhar hoje com vocês umas histórias das finais da Champions, particularmente também um pouco sobre algo que acontecerá nesse jogo, que é as finais da Champions, onde italianos e ingleses se enfrentaram. Quantas vezes isso aconteceu, quem saiu mais vezes vencedores, isso eu vou explicar aqui nesse vídeo. Então se você tá curioso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal É do Jogo, porque nós aqui temos conteúdo como esse, que envolve a história do futebol, também temos algumas análises, alguns comentários, e ative o sininho de notificações para que você seja avisado toda vez que tenhamos um vídeo novo aqui, e também clica no like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso tudo ajuda muito o crescimento aqui do canal. Sério, isso ajuda de verdade. And the Oscar goes to Guilherme for É do Jogo. Mas enfim, como eu disse, Manchester City e Internacional se enfrentam neste sábado. A equipe do Manchester City de Pep Guardiola chega com um favoritismo muito grande. Talvez haja sim um certo desdém com o time da Internacional de Milão, que fez uma grande campanha durante o mata-mata da Champions, eliminando equipes como o Benfica, como o Milan, que é um grande rival, e tomando pouquíssimos gols no mata-mata da Champions. Nos 6 jogos do mata-mata que a Internacional jogou, ela só tomou gol em um deles. Foram 3 do Benfica no jogo de volta na Itália, quando as duas equipes empataram em 3-3, sendo que a Inter já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0 na Luz, em Lisboa. Então vai ser um jogo muito interessante de se ver, muito provavelmente vai ser um jogo muito de ataque contra a defesa, né? O poderoso ataque do Manchester City enfrentando a defesa muito forte da Internacional. Isso me fez pensar de quantas vezes aconteceu de ingleses e italianos se enfrentarem em final de Champions, então eu resolvi pesquisar. Foram 4 ocorrências de finais de Champions League entre italianos e ingleses, e elas têm algumas curiosidades muito interessantes. A primeira que eu gostaria de ressaltar, que essa será a 5ª final, e todas as outras 4, as anteriores, foram disputadas entre uma equipe italiana e o Liverpool. Em todas as finais entre italianos e ingleses, o inglês sempre foi o Liverpool. Essa vai ser a primeira final entre italiano e inglês que não envolve o time dos Reds. E o retrospecto também não é favorável a nenhum dos dois países. Nas 4 finais entre italianos e ingleses, ou entre italianos e o Liverpool, cada um venceu 2 vezes. E entra outra curiosidade por aí. As 2 vezes que os italianos venceram foi no tempo normal, e as 2 vezes que os ingleses, no caso o Liverpool, venceu foram nos pênaltis. A primeira vez que aconteceu a final entre italianos e ingleses na Champions League foi na temporada de 1983-84, quando o Liverpool e Roma se enfrentaram. O jogo que aconteceu no Estádio Olímpico de Roma, ou seja, Roma estava em sua casa, terminou 1-1 no tempo regulamentar, com o Liverpool abrindo o placar aos 13 minutos com o gol do lateral Phil Neal, é um nome interessante, um nome que soa bem, e a Roma contava com 2 brasileiros que eram titulares da seleção brasileira lendária de 1982, Toninho Cerezo e Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma. Mas apesar de ter jogadores de alto nível na equipe da Roma e jogar em casa, não foi o bastante, a partida foi para as penalidades, e lá o Liverpool venceu por 4-2. Já na temporada seguinte, de 84 a 85, aconteceu uma das maiores tragédias da história do futebol. A final que envolvia Juventus e Liverpool já era cercada de animosidade entre as duas torcidas. Então, no dia da final, em 29 de maio de 1985, ocorreu a chamada tragédia de Heysel. Alguns hooligans da torcida do Liverpool começaram a ter atritos com torcedores da Juventus e começaram a forçar a grade do muro do estádio de Heysel. Em um determinado momento, antes do jogo começar, o muro cedeu e os hooligans do Liverpool invadiram o lado dos torcedores da Juventus e começaram a agredir os torcedores da Velha Senhora, resultando em 39 mortos naquela partida. Apesar de nenhum clima para uma partida de futebol, como existia grande expectativa para esse jogo, a UEFA manteve a partida, foi disputada no mesmo dia e a Juventus saiu campeã com 1-0, gol de Michel Platini, mas num jogo que absolutamente ninguém ligava para futebol. Se em 1985 o futebol foi deixado de lado por uma tragédia, em 2005, 20 anos depois, os fãs de futebol puderam sorrir novamente com uma final entre italianos e ingleses. 2005 foi provavelmente uma das melhores finais de Champions League da história. O fortíssimo Milan dos brasileiros Dida, Cafu e Kaká chegou à final da Champions para enfrentar novamente o Liverpool, como eu disse, todas as vezes foi contra o Liverpool. Porra, de novo! E a equipe italiana começou a partida muito bem. Logo no primeiro minuto, Paolo Maldini, o lendário zagueiro italiano, fez um gol para a equipe do Milan. E o primeiro tempo acabou já com o Milan vencendo por 3-0, com os outros 2 gols sendo marcados pelo atacante Hernan Crespo, que outro dia foi técnico de São Paulo. Algum São Paulino aí tem saudade do Hernan Crespo? Deixa aí nos comentários, por favor. Com muitas pessoas já dando o jogo como praticamente encerrado, o Liverpool voltou para o segundo tempo com outra atmosfera. E em 15 minutos do segundo tempo, o Liverpool já tinha empatado a partida, com o gol do ídolo Gerrard, do tcheco Vladimir
Vladimir Smisser. Esse nome é difícil. Vladimir Smisser. Não é muito fácil, não. E do volante espanhol Xabi Alonso, o Liverpool conseguiu empatar a partida e levar o jogo até as penalidades. Nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Jerzy Dudek, da equipe do Liverpool, que saiu campeã, uma das finais mais memoráveis da Champions. Uma notícia ruim do Brasil nessa final, um dos jogadores que perdeu o pênalti para a equipe do Milan foi o lateral esquerdo brasileiro Serginho. Ele foi o primeiro batedor do Milan e foi o primeiro a perder seu pênalti. Mas em 2005 o Liverpool saiu vencedor. Em 2007, 2 anos depois, a história mudou de lá. Liverpool e Milan voltaram a se encontrar na final da Champions em 2007. De novo! E dessa vez, a equipe de Milão teve um pouco mais de sorte. Com 2 gols do italiano Filippo Inzaghi, o time do Milan, que novamente tinha os brasileiros Dida, Serginho, Cafu e Kaká, dessa vez sagrou-se campeão da Champions pela 7ª vez, no jogo disputado no Estádio Olímpico em Atenas, numa partida que para a equipe do Milan foi tida como uma partida de revanche, né? A final de 2005 ainda estava muito à flor da pele nos jogadores do Milan, até porque apenas 3 jogadores que jogaram a final como titulares em 2005 não jogaram novamente em 2007, como foi o caso do ucraniano Andrei Shevchenko e também de Hernan Crespo. O outro que não jogou a partida foi o lateral direito Cafu, mas ele estava no banco de reservas e conseguiu participar do jogo de revanche contra a equipe do Liverpool. Bom, dessa vez a final entre italianos e ingleses não vai envolver a equipe dos Reds, a equipe da cidade dos Beatles não estará lá. Mas é esperado um grandíssimo jogo na cidade de Istambul, na Turquia. E eu quero saber de vocês, quem vocês acham que vai ganhar a Champions? Deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. O meu palpite é... Manchester City será campeão. Eu acho que a equipe do Manchester City tem jogado um futebol absolutamente fenomenal durante toda a temporada, e com o Haaland marcando gols do jeito que ele tá marcando, é muito difícil pensar que o Manchester City pode não sair campeão dessa vez. Mas também, novamente, a defesa da Internacional não é algo pra se jogar fora. Só tomou 3 gols em todo o mata-mata da Champions, e o goleiro André Onana, o goleiro que mais fez defesas em toda a Champions League até agora. Então vai ser um jogo muito interessante de se assistir. Deixa aqui nos comentários mais uma vez o palpite de vocês, o que vocês acham que pode acontecer nesse jogo, e se você conhecia ou não essas histórias, as histórias das finais entre ingleses e italianos. Caso tenha gostado aqui do conteúdo do jogo, eu peço mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber notificações toda vez que soltarmos vídeos novos. E por favor, clica aqui no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso ajuda bastante. Mais uma vez, voltamos aqui com força do jogo, então vamos ter vídeos novos com frequências, então podem sim se inscrever, ativar o sininho, porque frequentemente vocês serão avisados de que terá vídeo novo aqui, pelo menos uma vez por semana vai haver com certeza. Para todos vocês que ficaram comigo até aqui, muito obrigado e até a próxima.